Fala pessoal, boa noite. Na faixa de 11 horas eu estou aqui com vocês para a gente esclarecer um pouco da dúvida da publicação de hoje. É notório que eu consigo perceber quando uma publicação gera dificuldade, tá? Diga aí, olha aí o Christian, Elo Silva, estão me ouvindo bem? Espero que sim. Estou entrando nessa live, eu acho que está na faixa de 11 horas, se alguém puder me confirmar aí a hora, horário de Brasília. Eu estou aqui para falar um pouco sobre essa publicação de hoje, prometo que não vai demorar, mas que eu percebi que talvez vocês não tenham entendido a pergunta, ou se tiver entendido a pergunta realmente não sabia a resposta. Então eu estou gravando essa live 11 horas para a gente esclarecer, né? Tem aquela frase que diz quem quer dá um jeito, né? Quem não quer arruma desculpa. Então arrumei um jeito de a gente fazer essa live nesse horário. O filhote está dormindo lá dentro, então eu estou com um tom de voz um pouquinho mais baixo, mas para esclarecer aí o de hoje, né? Então é o seguinte, na publicação de hoje eu fiz uma pergunta que era o seguinte: eu coloquei uma imagem de um coilócito, identifiquei vários pontos desse coilócito, que é necessário haver uma discariose, é necessário aquela cavitação perinuclear, em que a borda da cavitação interna ela está espessada. Diga aí, Luiz, boa noite, quanto tempo, hein, meu amigo? E daí tem aquela parte mais espessada, né? A cavitação na parte mais interna, ela tem aquela tonalidade hialina, praticamente transparente, que a gente vê o fundo da lâmina. E beleza, eu acho que quanto a isso não teve dúvida. Todo mundo percebeu que era um coilócito, o mesmo coilócito do caso de ontem, né? Do caso clínico. O mesmo coilócito que eu tinha colocado lá na enquete. E na enquete, na verdade, eu coloquei outros coilócitos e acabou quase dando uma proporção de 50%. As pessoas visualizaram aquilo ali e pensou que era uma lesão de alto grau, tá bom? Olha o pessoal da Argentina, saúde. Então aí confundiu. Então vamos lá, vamos por etapas. Falando na enquete. A enquete, como eu falei, foi cerca de 50% das pessoas que viram coilócito colocaram HCIO. Vamos botar uma coisa na mente. Coilócito é uma expressão em células maduras. É um efeito citopático em células maduras, né? Por consequência, a gente não pode pensar em lesão de alto grau, uma vez que as células são maduras, tá? Valdieri, mas eu notei que tem células que aparentavam ser menores. Pensa bem, é um grupamento celular. Se é um grupamento celular, tem uma conformação que às vezes dá a sensação que a célula é menor, né? O citoplasma ele dobra, a forma que ele se deposita na lâmina dá uma sensação que ele é menor e que tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Porém, vocês já sabem, como a gente iniciou aqui o texto, que é uma expressão, é um efeito citopático em células maduras. Então não se deixem levar e pensar na lesão de outro grau, né? Você vai estar elevando o grau desta lesão. O que fica errado, né? A conduta é alterada. Consequentemente, o laudo ele fica equivocado, né? Você está botando um grau a mais do que aquela lesão realmente tinha, tá? Ponto 1, que foi esse da enquete, até botei lá, não gostei, vamos olhar o caso clínico. No caso clínico, eu botei outros coilócitos, pacientes de 19 anos. Então vocês viram lá e aí não teve erro. Eu acho que passaram de 40 comentários. Todas as pessoas colocaram LCIO, né? Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau e HPV. Ok. Outro questionamento que eu fiz, seguindo a conduta, né, das diretrizes brasileiras. Essa paciente, o que aconteceria com ela, né? Era uma paciente de 19 anos. Então, a paciente de 19 anos, ela vai ter uma repetição de citologia, porém com 3 anos, né? Você vai dar um intervalo de 3 anos. Pois a expectativa é que o próprio organismo dessa paciente, ele venha debelar a infecção, né? É uma infecção autolimitada, o próprio organismo vai lá tentar destruir esse micro-organismo.
tá? Seguindo as diretrizes, paciente abaixo de 25 anos, você repete citologia com 3 anos, tá joia? Do caso clínico, né? A gente falou da enquete, caso clínico e agora da postagem de hoje. Na postagem de hoje eu questionei, o coilócito, ele acontece tanto com um HPV de alto risco, assim como um HPV de baixo risco. É bem comum a gente correlacionar com baixo risco porque pensa no LCIO, porque pensa na lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Mas o HPV, ele tem, vamos dizer assim, o HPV tem uma bifurcação, né? O HPV está aqui, ele pode seguir este caminho ou pode seguir este caminho. Então, se o HPV segue o caminho do processo infeccioso, ele vai desenvolver a formação do efeito citopático celular. E aí a presença do coilócito. E não importa se é um HPV de alto risco ou se é um HPV de baixo risco. No processo em que ele vai infectar essas células, tá? O seu material genético na forma episomal no núcleo dessas células vai formar o coilócito. Ponto. Porém, esse mesmo HPV, ele pode seguir esse outro caminho, que é o caminho em que o material genético do vírus vai entrelaçar com o material genético da célula do hospedeiro e aí vai se desenvolver um processo que a gente conhece como alto grau. Tá? Então, tem que levar isso em mente. E o que é o alto grau? Você tem alterações nesse núcleo, né? Deixa um exemplo melhor. Um vírus infecta uma célula, por exemplo, basal, né? O vírus teve contato com a membrana basal, sofreu alterações, seu capsídeo, sua estrutura e adentrou a célula basal. Ponto. Então, ele adentrou a célula basal, seu material genético chegou lá no núcleo da célula hospedeira e acabou interagindo, entrelaçando esses dois materiais genéticos. A célula se dividiu e aquela lesão é uma mutação para a célula filha. Posteriormente, um outro vírus vem e faz a mesma coisa. Um outro vírus vem e faz a mesma coisa. Então, a célula vai acumulando lesões, mutações no seu DNA, mutações no seu material genético. E ela para de ser responsiva aos hormônios. Né? Uma célula ela para de ser responsiva ao amadurecimento. E aí você vai ter alterações, você vai ter discariose e células imaturas, células com alta relação núcleo-citoplasma. Daí na lâmina de Papa Nicolau você vai encontrar o HCIO ou HZIO, dependendo da região em que se encontre. Tá joia? Então esse mesmo vírus, quando a gente pensa, né? Vamos estruturar na mente. Quando ele é baixo grau, ele vai gerar coilócito? Vai. Se ele for um vírus, se for um HPV de baixo risco, gera coilócito? Sim. Um HPV de alto risco gera coilócito? Sim. Mas, Valdieri, avançando o coilócito, agora pensando no processo de lesão de alto grau, aí a gente pensa no HPV de alto risco. Também associado ao carcinoma, ao adenocarcinoma, tá bom? O HPV 16, 18 são os principais que a gente conhece, os principais citados, né, como o HPV de alto risco. Tá joia? Basicamente era essa expectativa de resposta que eu esperava. A enquete, a primeira foi boa, a segunda proporção não ficou legal. Sugeria o caso clínico. Fomos para o caso clínico ontem. LCIO com HPV, todo mundo você viu só lá, né? Mais de 40 pessoas, como eu falei. Beleza. Hoje, para a gente continuar com essa linha de raciocínio, eu fiz uma pergunta que eu acredito que 10 pessoas responderam. Eu perguntei se verdadeiro ou falso. Deve ter umas 10, no máximo 15 pessoas, eu não contei, que responderam falso, né? Então, eu já interpreto, né? Posso estar enganado, mas eu já interpreto quando o número de comentários cai significativamente, são quando os alunos, os seguidores, os profissionais, eles têm insegurança de responder, né? E essa insegurança me fez estar aqui com vocês para poder esclarecer um pouco este ponto, tá? Basicamente é isso, uma live super rápida. Quem sabe a gente repete mais vezes, dependendo do feedback de vocês. Se vocês gostarem, a gente pode entrar, fazer essa conversinha. E lógico, vai ficar gravado 24 horas. Para quem não está aqui nesse momento, vai poder assistir
amanhã de manhã, na hora que for, tá bom? Agradeço vocês que estiveram comigo agora nesse momentinho e abro espaço se tiver alguma pergunta relacionada, tá? À enquete, ao caso clínico e à publicação de hoje. Fica aí, quem sabe, se for legal, se for uma pergunta bacana, a gente já responde agora ou quem sabe no próximo vídeo, tá? Agora faz direcionado ao assunto de hoje, porque se a gente for fazer uma pergunta muito aberta, a gente acaba fugindo, né? Vamos bater vários papos e nesses papos vão surgindo aí, a gente vai norteando os assuntos. Olha o Christian, obrigado professor, bom descanso. O professor Edson, Valdieri Padrão do CAC, sim. Para quem não conhece, quem está chegando agora, né? Porque ultimamente a gente teve um acréscimo considerável de seguidores, de pessoas, foi um boom muito grande, as novas publicações atraíram muito. Então, para quem não conhece o Educac Brasil, tá? Eu estou sempre fazendo publicações, sou professor do Educac, localizado em Manaus, tenho orgulho de dizer isso, lá na origem da Citologia Descomplicada, o Educac, ó, estamos juntos. Adoro Manaus, adoro o professor Edson, tá bom? E então, Robson, maravilhosa dinâmica, já que não surgiu novas perguntinhas, nós vamos encerrando por aqui. E se você curtiu e se você quer mais lives como essa, tá? Diz aí pra mim, deixa uma mensagem pra mim. Quem sabe a gente marca aí lives nesse horário, 11 horas da noite. Olha só, 11 horas da noite já vai selecionar bastante aí quem está realmente interessado. E quem está com tempo, né? Já chegou em casa, já se ajeitou. E quem não puder assistir agora, assiste amanhã. Tá bom? Mandica Flor, boa noite. Boa noite. Eu não consigo pronunciar esse nome. Yamaniha Zavarizi. Bem, depois manda um áudio para mim como é que se pronuncia isso daí, que na próxima eu acerto. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite, bom descanso e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.